Olá, minha gente querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Essa live que o Senhor colocou no meu coração, né? Enquanto o pessoal não vai chegando aí, eu coloquei esse louvor pra gente estar ouvindo. De repente até cantar um pedacinho, por que não? Não é verdade? Enquanto os nossos convidados estarão chegando por aí. Hoje nós vamos falar sobre pesos invisíveis. O que seriam pesos invisíveis? São aquelas coisas, aqueles pesos, aqueles fardos que nós insistimos em carregar, mesmo não pertencendo a nós mesmos, né? Então o tema é pesos invisíveis, como a fé e a terapia pode te ajudar. É sobre isso que nós vamos estar falando. Nós vamos estar trazendo clareza para a sua vida, à luz da terapia, sim, mas também à luz da Bíblia. Porque eu sou terapeuta, mas eu também sou pastora. Existem algumas pessoas que às vezes têm ainda dificuldade de assimilar essa mistura, né? Mas fato é, o Senhor deixou a fé, o caminho da fé. Mas o Senhor também deixou o caminho da ciência. E é possível, sim, que a fé e a ciência se conversem para o benefício das pessoas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com você. É sobre este tema que eu quero falar com você. Bem-vinda, Maja terapeuta, né? Eu creio que é Maria José. Escreve seu nome aí para mim, para eu te cumprimentar direito, minha querida. Seja muito bem-vinda mesmo. Nós vamos falar sobre esse tema, por quê? Porque durante esse período que eu já estou atuando, eu já trabalho com atendimento pastoral, né? Aconselhamento, atendimento de casais, atendimento individual também, há um bom tempo. E na verdade a gente percebe que muitas vezes a gente como pastor, como cristão, né? A gente ora, a gente dá conselho, mas existem situações na nossa vida e história que a raiz está lá atrás, está às vezes na nossa infância ou durante a trajetória da nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Nem tudo é espiritual, nem tudo é espiritual. Tem coisa que é física, tem coisa que é espiritual sim, mas tem coisa que é emocional. E quando é emocional, a gente precisa tratar como? É com terapia, tá? Tem coisa que não adianta. Tanto que a palavra do Senhor, nós vamos dar uma boa passada pela Bíblia hoje também. Eu te convido até a trazer aí, a ter na sua mão, né, uma garrafinha de água, para você não ter que ficar saindo para nada, o mínimo possível dessa live. Ter na sua mão aí caneta e papel para fazer anotações. Ter aí também, se possível, se estiver acessível, uma Bíblia, caso você queira conferir. Se não tiver, anota os textos. Se você tiver a curiosidade de estar anotando, por que isso, meu querido? Por que isso, minha querida? Porque não tem como esconder e nem disfarçar. A Bíblia é um livro que fala sobre a vida. E o que fala sobre a vida, fala sobre o físico, o espiritual e fala sobre o emocional. Tá? Quando eu me interessei por terapia, quando eu busquei o conhecimento terapêutico, eu comecei a estudar, às vezes um pouco assim, até um pouco temerosa. Sabe aquele medo que muitas pessoas ainda tinham, hoje nem tanto, mas ainda tem um grupo que tem medo de psicólogo, de terapia, medo de mexer com a cabeça, né? Eu tinha aquele receiozinho, aquele pezinho atrás, apesar de entender a necessidade desse conhecimento. E quando eu comecei a estudar, eu pude entender que a base da terapia, do TRG, posso dizer assim, a base, o ponto forte, o núcleo, é a ansiedade. É o que mais se fala na terapia do TRG. É sobre ansiedade, é o que mais se trata.
Isso porque quando você começa a aplicar o método, né, de terapia, quando você começa a viver o método terapêutico, você consegue compreender que é quase que 100% dos nossos problemas estão relacionados realmente a essa ansiedade, a, a digamos, a horrores, colheita de horrores que vivemos na nossa infância, no nosso passado. E só não tem isso, só não viveu isso, só não vai viver isso quem não vive. Se você nasceu, você já nasce vivendo alguma situação de trauma. Algum sentimento vem traumático e a colheita geralmente também é garantida. Ingrid Rodrigues, que prazer te ter aqui, minha querida. Fátima também, grande prazer te ter aqui, que alegria. Vocês podem estar comentando aí, tá bom? Dizendo de onde vocês estão falando, de onde vocês estão participando, qual cidade, qual estado, porque eu sei que a internet, para a internet não tem fronteiras, não é assim? A internet não tem fronteiras, não tem limite. Então eu queria que você colocasse aí, de onde que você está assistindo essa live? Manda ela para alguém, porque eu tenho certeza que o resultado vai ser muito bom. O preparo para esse material que eu vou te entregar aqui hoje é muito precioso, que eu vou te entregar. Então eu queria te convidar a compartilhar com outras pessoas. Partilha com outras pessoas esse link, de maneira que eles possam também participar e usufruir desse tempo gostoso que a gente vai estar passando aqui, tá bom? Mas olha só, ainda falando sobre este tema, sobre esses pesos invisíveis. Que pesos seriam esses? Muitas vezes é o sentimento, por exemplo, de culpa, é a própria ansiedade, né? É o medo, é a necessidade de agradar todo mundo. São pesos que a gente não enxerga. Às vezes, até nós mesmos, quando estamos com esse peso sobre as nossas vidas, nós não conseguimos, às vezes, identificar. E a pergunta que eu te faço nessa noite, será que Deus queria mesmo que você carregasse esses pesos? Será que são pesos que agradam a Deus que nós venhamos a carregar? Coisas que a gente aprendeu a carregar como se fosse normal. A gente cresceu entendendo que tem que ser forte, tem que ser guerreira, tem que ser batalhadora, tem que engolir o choro, né? Tem que dar conta de tudo e de todos. Mas você já pensou também que Deus nunca quis colocar esses pesos sobre os nossos ombros? Aí a gente vive um tempo de batalha, sabe? Eu falo porque eu conheço pessoas que às vezes têm uma vida inteira, só vivendo angústias, lamentos e dores, carregando muitos e muitos e muitos pesos. E às vezes até tem consciência do peso que carrega. Mas nessa live você vai descobrir o porquê que essas pessoas geralmente carregam todo esse peso, consciente de que estão carregando esse peso, mas não conseguem se soltar deste peso. Tá certo? Você vai conseguir descobrir isso até o final. E eu te pedi para separar aí, se você não viu ainda, né? Talvez você chegou um pouquinho depois da informação. Eu peço que você tenha na sua mão aí um papel, uma caneta. E de acordo com o que eu for falando sobre esses pesos, eu queria que você anotasse num papel. Aquilo que você percebe na sua vida. Tá bom? Aquilo que você persegue na sua vida, na sua trajetória. Porque no final nós vamos fazer uma oração. E pedir ao Senhor para mudar este quadro. Porque o nosso Deus é poderoso para isso. Ele pode, tá? Ele usa as ferramentas que ele tem deixado. A própria terapia eu entendo como uma ferramenta que Deus deixou aqui. Para que viéssemos a usar. E como eu tenho usado essa ferramenta. Como eu tenho ajudado pessoas através da terapia, tá? Graças a Deus.
Ainda essa semana eu jantando com uma família e o marido da minha cliente falou: olha, pastora, eu já tenho percebido mudanças na vida da minha esposa a partir do momento que começou a fazer a terapia. E ela só fez 2 sessões até agora. Os resultados já estão chegando aí. Por quê? Terapia é boa? Sim, a terapia é boa. É muito boa. É muito boa. Quando o terapeuta sabe conduzir da maneira certa, por que eu estou dizendo isso? Porque tem terapeuta e terapeuta. Assim como tem motorista e motorista, não é? Tem atendente e atendente. Tem mãe e mãe. Então existe também terapeuta e terapeuta. Então, quando o terapeuta é aquela pessoa de compromisso que sabe conduzir e principalmente tem compromisso com Deus, porque o Senhor não nos permite certas coisas. O Senhor é aquele que nos ensina a fazer o que é certo. Então, nesse quesito, a terapia é um caminho maravilhoso. É um caminho maravilhoso, tá? Então, no final, nós vamos estar orando e pedindo ao Senhor pela sua vida, tá? Fica até o final, não dispersa, não. E tenha esse papel, essa caneta, para que você possa estar anotando, tá bom? Mas eu queria que você já comentasse aqui embaixo para mim de onde você está falando, de onde que você está assistindo essa live. Já comenta aqui se você já me acompanha há mais tempo. Deixa o seu parecer aí pra gente, tá bom? É muito bom. E manda coraçãozinho que a gente gosta muito também. A verdade é que a sua interação nos ajuda a sustentar essa live, tá bom? E é com muito prazer que eu tô aqui para te ajudar, para te servir, para usufruir deste momento. Porque a gente vive um tempo tão corrido, não é verdade? Hoje eu gosto muito de dizer que se tem uma coisa que hoje tornou muito precioso, é o tempo. O nosso tempo. Na sua vida não deve ser diferente da minha. A gente não tem tempo para muita coisa. Por quê? Porque a gente quer fazer muito, muito. A gente tem muito o que viver. A gente tem pressa de ser feliz. Não é assim? A gente quer realizações. Então o tempo é algo muito precioso que nós temos. E quando eu tiro um tempo para fazer uma live, na realidade eu estou concedendo para você um tempo. Eu estou te dando de presente esse tempo e estou esperando de você também este tempo, este presente. De maneira que nós estamos aqui para conversar, para interagir, né? Eu não tenho muita experiência ainda com essa interação, mas devagarzinho a gente vai chegando lá. Mas uma coisa é certa, eu fico muito feliz quando você está aqui me presenteando com o seu tempo. E sou grata por você abrir a sua casa, o seu lugar de conforto, para me receber também, tá bom? Deixar aqui meu abraço para pastora Maristela. Olha que bênção, glória a Deus. Ela comentou aqui, essa sobrecarga também está relacionada a algum traço de caráter? Ah, não a um traço de caráter, pastora Maristela, mas sim a traumas que foram vividos lá atrás, tá? Muitas vezes é falta de validação, é muita cobrança. Às vezes é uma criança que cresceu assistindo a mãe o tempo todo trabalhando e o pai também, e até não tendo tempo para eles. A criança cresce entendendo que esse é o modelo ideal, que a sobrecarga é o adequado. A criança cresce entendendo, acolhendo no coração dela, no inconsciente dela, que aquele é o modelo perfeito. Por quê? Porque aquela que ele tanto ama, tanto admira, aquela que é o seu espelho, ou aquele, né, o cuidador, não importa. Às vezes a referência é uma avó, é uma tia. Às vezes a referência é até mesmo de quem trabalha em um abrigo para crianças, em um orfanato, né? O cuidador. Às vezes a criança vê aquele empenho tão grande, o adulto lutando para conseguir dar o melhor. E na cabeça dele, da criança, ela cresce com aquele entendimento de que aquele é o modelo ideal. Tem que oferecer o máximo. E às vezes esquecemos do que a palavra de Deus nos diz, né? Por quê? Porque em Mateus 11, 28 está dizendo assim:
Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olha aí, por aqui a gente vê que o mundo, desde que o mundo é mundo, a sobrecarga existe, o cansaço existe, não é assim? A sobrecarga, o cansaço existe. E a Bíblia é tão real e verdadeira, tão atual, que a palavra diz: vinde a mim, o Senhor Jesus disse isso, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ah, pastora Rosângela, mas então, peraí. Então isso não é de hoje, não? Será que não é só hoje que a gente vive nessa turbulência? Não. Porque se fosse de hoje, a palavra não tinha sido liberada naquele tempo, apesar de que a Bíblia é um livro profético. Mas nós temos exemplos na Bíblia de pessoas sobrecarregadas, como foi a situação de Marta, irmã de Lázaro. Mestre, não te incomoda ver que eu trabalho tanto e Maria fica aí só te ouvindo? Pede a ela que me ajude. Marta estava sobrecarregada. Então esse sobrepeso existe há muito tempo. E não tem relacionamento direto com traço de caráter, e sim com traumas vividos bem lá atrás. E isso tem solução, viu? Existe resposta. Tem cura, vamos dizer assim. Eu falo porque eu passei por esse processo. Eu já fui essa pessoa sobrecarregada. Hoje eu não sou uma folgada, graças a Deus por isso, né? Porque a gente tem que entender que em todo lugar que tem alguém sobrecarregado é porque tem alguém folgado. Mas quando você percebe, quando você identifica a raiz do seu problema e trata ele através da terapia, chega um momento que você fala: peraí, esse filme eu já conheço, eu não vou viver mais essa história. Aí entra a situação de você poder falar não. Você consegue falar não, a princípio até às vezes com um pouco de dor. Às vezes tem um pesozinho. Mas você vai aprendendo e entendendo que se você fala sempre sim para as pessoas, para as circunstâncias, você está dando um mega não para você mesma. Você está dando um mega não para você mesma. Isso é desnecessário. Você não precisa estar dentro deste cenário. Não. Se existe o sim e o não, você pode ter certeza, todos os dois são saudáveis. Na medida certa. Todos os dois são saudáveis. Não é errado dizer não. A terapeuta Simone está dizendo aqui, ela mora em Iguatama, Minas Gerais. Não é a terapeuta Simone, é Simone Souza. Prazer, Simone, você está aqui com a gente, que bom. No Rio São Francisco, né? É uma área banhada pelo Rio São Francisco. Bacana, muito bom. Obrigada, Patrícia. Patrícia dizendo: Rosângela é uma terapeuta incrível, super recomendo. Obrigada, minha querida. Você também é incrível. A Simone Souza diz: sou cristã, meu esposo é pastor, muitas cargas como esposo de pastor, mas agora ele não está mais à frente da obra pelo trabalho dele. Olha aí, muitas cargas por ser esposo de pastor. Gente, esposa de pastor também é humana, esposo de pastor também sangra, esposo de pastor também sofre, esposo de pastor precisa dormir. Esposa de pastor precisa também de ter alegria, tá? Como todo ser humano. Mas na área, por exemplo, nessa questão aí da liderança evangélica, digamos assim, né? Existe uma sobrecarga, um peso muito grande lançado pela própria sociedade. Pastor e pastora e filhos de pastor, meu Deus. Filhos de pastor, gente, não são pastores. Filhos de pastor são filhos de pessoas que escolheram trabalhar para o Senhor. Mas se você for lá na Bíblia, até lá na Bíblia, teve filho de sacerdote que morreu fulminado por Deus,
tá? Caiu fogo do céu e matou o filho de sacerdote por estar vivendo de maneira errada. O sacerdote estava fazendo o que era certo, mas o filho não. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Não tem como você obrigar ninguém a nada. Por isso o convite é: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Não é puxe e traga para mim. Não é empurre na minha direção todos que estão assim ou assim, não. É individual. É individual. E todos nós somos vasos de barro em um mundo de turbulência, tá? Todos nós. Então, se tem alguém aí que é ovelhinha de pastores, né? Abraça a esposa do seu pastor. Abraça a sua pastora. Abrace, ame, acolha o seu pastor. Porque só Deus e eles sabem o que passam às vezes para continuar vivendo esse chamado tão árduo, tão desejado, né? Mas tão árduo. É tão árduo que só quem é realmente chamado consegue caminhar, continuar e prevalecer. Por isso que a gente tem notícia aí de tantas pessoas abrindo mão do ministério. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Para quem quer levar a sério, né? Eu falo porque tem também, assim como existem terapeutas e terapeutas, existem pastores e pastores, líderes e líderes. Não é assim? Tem aqueles que realmente levam o Senhor e a obra a sério, mas infelizmente existem também aqueles que não levam tão a sério assim. Mas não estamos aqui para falar de pastores, estamos aqui para falar de pessoas. Amém? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre esses pesos? Papel e caneta na mão, tá? Se tiver mais alguma pergunta, me perdoe se eu não conseguir aqui, se eu não conseguir responder todo mundo. Mas receba o meu carinho, tá? Receba a minha gratidão, em nome de Jesus. Simone fala aqui, ó: eu vejo que muitos cristãos estão sofrendo tanto e calados, mas glória a Deus que o povo de Deus está se abrindo para cuidar de sua saúde emocional. É verdade, tá? Eu já fiz terapia, passei por terapia. E, sinceramente, sempre, em qualquer momento da minha vida, se eu sentir que eu preciso de novo, eu vou procurar ajuda, porque eu sei que eu sou humana, eu sou de carne, né? Eu sou de carne. E assim como eu cuido da diabetes, eu cuido do meu corpo contra, né? A diabetes que tenta me agredir todos os dias. Assim como eu cuido de qualquer problema físico, eu preciso entender que as minhas emoções não são diferentes, tá? É preciso ser cuidado, é preciso levar a sério. É preciso levar a sério. E se você é pastor, pastora, precisa de terapia, me procura, aí eu posso te ajudar, tá? Eu posso te ajudar. Porque além da experiência de terapeuta, eu também tenho essa experiência como pastora. Eu vou conseguir te ouvir, te entender, sem te acusar, sem te condenar, mas só te dando apoio emocional e espiritual, tá bom? Em nome de Jesus, não fica sofrendo sozinho, não passa aperto calado, tá bom? Que essa proposta não é de Deus. O Senhor não quer isso, não espera isso de ninguém, Então eu queria começar aqui falando sobre o peso da culpa. Ai, peso da culpa. Olha só, como é que tá lá em Romanos 8, se quiser anotar a referência, Romanos capítulo 8, no versículo 1 apenas, está dizendo assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Nenhuma. Sabe o que é nenhuma? Nenhuma condenação há. Sabe? A culpa é um dos maiores pesos emocionais que uma pessoa pode carregar na sua alma. Meu Deus! Será que tem alguém aí assistindo e que já carregou esse peso na alma? O peso da culpa? Esse peso ele pode vir de erros do passado. Esse peso ele pode vir de decisões impulsivas. Quando é que acontece uma decisão impulsiva? Quando às vezes a gente está com tanto medo de errar. A gente está com tanto medo de ser rejeitado. A gente está com tanto medo do abandono que a gente age impulsivamente. A gente fala sem pensar, a gente faz sem pensar.
E daí a pouco a gente já tá com aquele exército de pessoas irados e revoltados com a gente, né? Mas o que era isso? Que reação foi essa? Foi uma reação de defesa. Às vezes a pessoa está se sentindo tão culpada que ela precisa de defesa. Você já viu alguém viver um cenário assim? Às vezes você vai falar com uma pessoa uma coisa que ela fez, só assim para orientar mesmo, para jogar um pouco de luz, digamos assim, né? Dar um pouco de clareza na mente da pessoa. Fala assim, olha, fulano, você fez isso e isso não foi legal, podia ser diferente. Aí a pessoa já vai naquela situação impulsiva, solta o que não quer, o que não deve, e depois fala, meu Deus, o que eu fiz? Não precisava de ter exaltado tanto, mas era o quê? Aquele sentimento de culpa que fica arraigado dentro da pessoa. Aí ela está sempre na defensiva, sempre na defensiva. Você entende o que é isso? Você saber que uma culpa mal resolvida, ela pode gerar autossabotagem na vida da pessoa. Uma culpa mal resolvida pode gerar uma autossabotagem na vida da pessoa. Ela pode gerar uma baixa autoestima tão grande que pode levar a pessoa até mesmo a sintomas de depressão. A pessoa pode, por sentimento de culpa, ela pode se fechar dentro dela mesma, com o sentimento de não merecimento. Ah, eu já errei, eu já fiz. Às vezes nem fala que errou e que já fez. Mas a mente cobra, está lá dentro do inconsciente, né? Então é necessário, é preciso a gente fazer o quê? A gente diferenciar a culpa saudável, que é aquela que leva ao arrependimento, da culpa tóxica, porque essa paralisa, essa condena, tá? Esse sentimento de culpa, ele precisa ser tratado. Aí eu gosto sempre de lembrar da situação, por exemplo, de os dois que erraram feio no período da crucificação de Cristo, né? Quem foram esses? Pedro e Judas. Pedro, ele teve um sentimento de culpa, mas foi tratado isso nele de maneira que foi gerado nele o arrependimento e ele voltou a servir ao Senhor. Ele se afastou um pouco, não estou falando que desviou, que ele foi para o pecado, mas ele se afastou dos discípulos, por quê? Por ter negado Jesus por 3 vezes. Se você analisar a história lá na Bíblia, você vai ver que quando o Senhor disse às mulheres, vai lá e avisa aos discípulos para ir encontrar comigo num determinado lugar, ele disse, avisa também a Pedro. Ou seja, Pedro não estava mais com os discípulos. Mas teve um outro cenário que foi qual? A situação de Judas. Judas, o sentimento de culpa dele foi tóxico. Foi tão tóxico que gerou paralisou ele naquele sentimento. Ele ficou ali. E foi algo tão terrível que acabou até mesmo o condenando. Enquanto que Pedro voltou para o Senhor, Judas caminhou rumo à morte. Estão vendo a importância de discernir? Muitas vezes o sentimento de culpa tira as pessoas de viver no centro da vontade de Deus. Tira! A pessoa se acha tão indigno, a pessoa se acha tão incapaz, tão imerecedor, que ele não tem coragem nem de voltar para a presença do Senhor. Errei demais, não tem perdão, ei! Arrependa-se, confessa. Tem perdão sim, tá? Arrepender e confessar. E outra, faça terapia. Não fica tentando administrar isso sozinho, não faz isso não. Mas eu te pergunto, o que ainda te leva a se sentir culpado? Anota aí para mim. O que você ainda se sente culpado? Detalhe, talvez já tendo até pedido perdão a Deus ou a pessoa. Porque às vezes a nossa culpa é contra Deus e às vezes é contra o próximo, é contra alguém. O que ainda te causa desconforto quando você pensa nesse quesito? Sentimento de culpa. Anota no papel aí. Um outro peso é o peso da ansiedade.
Aí eu vou agora para a base bíblica também, que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre ele, sobre quem? Sobre o Senhor, sobre Deus, sobre Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus é um Deus maravilhoso, ele cuida de mim, ele cuida de você. Nos momentos de adoração na igreja, eu gosto sempre de mencionar e frisar o quê? Às vezes a pessoa não está nem aí para Deus, está nem aí com Deus, nem aí. Mas não se iluda, gostando ou não dele, aceitando ou não ele, querendo ou não cuidado dele, é ele que permite o sim ou não na nossa história, tá? Ele continua no trono. Tudo é permissão dele. Então quando eu fico enfermo, quando eu enfrento a morte, é permissão de Deus, sim, é permissão. Sabe aquele probleminha crônico que te incomoda há muitos anos? É permissão de Deus. Mas Deus então é terrível, hein? Olha, preste atenção. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tá? É boa, agradável e perfeita. Entenda uma coisa. Nem tudo é a permissão plena de Deus. Nem tudo é a permissão dentro do que Deus gostaria que acontecesse. Mas às vezes nós somos tão chatos e ignorantes com Deus, nós somos tão desobedientes, que Ele permite coisas que não é a vontade plena dele, mas é permissão. Mas entenda, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. A própria morte é permissão de Deus. Quando que entrou a permissão de Deus na própria morte, que nos aterroriza tanto? Quando? Em qual momento? Quando ali no jardim do Éden, o Senhor colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali o Senhor permitiu o quê? A escolha. E quando aquele casal escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, ao invés da árvore da vida, ali se estabeleceu a vontade permissiva de Deus. Tá certo? Mas Deus tem um plano e um propósito para tudo. O Senhor é mestre na arte de pegar um limão e transformar numa limonada. Isso eu te falo com alegria, tá bom? Mas olha só, ansiedade, na verdade, ele é o medo do que pode dar errado. Ansiedade é isso. É o medo do que pode dar errado. É o coração vivendo no daqui a pouco. O coração vivendo no daqui a pouco ou no amanhã, tentando controlar aquilo que não tem controle. Não dá para controlar. Não dá para controlar todas as coisas. Eu tenho mais ou menos o domínio do que está acontecendo aqui agora comigo. Eu não sei como é que vai ser meu amanhã. Você também não se iluda. Você também não tem todo o controle, tá? Então o amanhã, o daqui a pouco, é um presente de Deus que está reservado para Ele nos entregar. Mas a gente quer estar sempre com um pé na frente, um passo à frente, né? A ansiedade, ela pode estar ligada a experiências de abandono. Sabe aquela pessoa que talvez estava em um tempo, por exemplo, vivia numa creche. Olha aí, mamãe, preste atenção nisso que eu vou te falar, você que é mãe. O filho está lá na creche, aí 5h20 tem que ir lá pegar a criança. Por um motivo ou outro, a mamãe não vai, mamãe esquece, ou acontece uma fatalidade, alguma coisa que a mamãe atrasa. Aí, quando a criancinha sai ali da salinha e olha lá fora, cadê a mamãe? Cadê o cuidador que veio para buscar? A criança se senta no cantinho e fica ali esperando, aguardando. E sabe o que pode ser gerado ali dentro daquele coraçãozinho? Ai, não vão me buscar, Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Me abandonaram. O sentimento de abandono. Aí aquela criança começa a partir dali a sentir que... começa a preocupar com o que vem lá na frente. Por quê? Porque não chegou no tempo certo. Fugiu do controle.
não me buscaram. Então pode estar relacionado a ansiedade a sentimentos de abandono. Pode ser esse o caminho. Pode talvez ser uma sensação de impotência ou algum trauma vivido, um outro trauma qualquer vivido lá atrás, que gera esse medo do desconhecido. Medo do desconhecido. Você entende o que é isso? Aí a mente tenta prever, né? Ela tenta prever e se defender de perigos que nem sempre são reais. É um telefone que às vezes uma chamada que não chega. É uma mensagem que não chega. É uma conta para pagar depois de amanhã, mas eu ainda vou receber amanhã. Mas será que vai sair mesmo o dinheiro amanhã? Porque eu tenho que pagar a conta depois de amanhã. Você está me entendendo? São incertezas infundadas. Por quê? Porque nós não temos o controle de nada. Entenda isso, querido. Coloca isso na sua mente. Nós não temos controle de nada. Aí quando vem esses problemas de ansiedade, né? Aí lá na terapia, a gente ensina, a gente condiciona o cérebro, né? Ensina o cérebro a aprender o caminho de volta para o presente. Por quê? Porque ele está vivendo na angústia do futuro, do daqui a pouco, do amanhã. Não é assim? Mas ele precisa entender que o amanhã não é nosso. O amanhã vai acontecer como tiver de acontecer. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que estava sofrendo lembrou de uma situação de uma irmã adotiva que morreu. Ela morava em cidade diferente e ela foi para o sepultamento, para o velório e sepultamento dessa irmã. Só que houve um problema no meio da estrada, o ônibus atrasou muito. E quando essa minha cliente chegou na cidade, destino, a irmã já estava sepultada. Aí fica a pergunta, a mesma que eu fiz. Você pôde fazer alguma coisa? A intenção foi correta, você fez o que pôde. Mas nós não temos domínio e controle sobre a nossa própria história, principalmente do futuro. Por que eu falo principalmente do futuro? Porque nós nos surpreendemos com o nosso presente, o hoje. Até o hoje, às vezes, nos espanta, nos assusta. Ou será que é só comigo, né? Às vezes a gente planeja uma coisa, mas na hora acontece tudo diferente. Às vezes a diferença vem pela nossa própria postura e não a do outro. Você está me entendendo, querido? Então, quando vem essa preocupação da ansiedade, quando vem esse peso, o que a gente precisa fazer? Respirar fundo. Respirar fundo e trazer para nossa mente o agora. O agora. Eu estou bem. É lembrar, é perceber, você está em um lugar seguro. Você não precisa carregar o amanhã para hoje. Carregar o amanhã para hoje vai ficar muito pesado. Isso vai gerar ansiedade. Então anota aí, como tem sido a sua história com relação à ansiedade? Será que tem algum peso que você percebeu aí nessa conversa toda, que você percebeu, falou, não, realmente isso aqui acontece na minha vida. Anota na sua folha, anota aí, no final a gente vai estar orando e pedindo ao Senhor a seu favor, tá bom? Deixa eu ver se tem mais um comentário aqui, vamos lá. Simone dizendo aqui, somos trombetas de Deus para levar saúde emocional dentro das trevas, dentro das igrejas. É isso aí, glória a Deus, trombetas de Deus, é isso mesmo. Para levar a saúde emocional para dentro das igrejas. Tem muita gente sofrendo, muita gente carregando peso que não vem da parte do Pai, tá? Não vem da parte do Pai. Manu, seja bem-vinda a essa live também. Aí alguém aqui, Magna, minha ovelhinha. Seja bem-vinda, querida. A Magna falando, se perdoar é o melhor caminho. Verdade. Se perdoar, não se cobrar tanto. O mundo já cobra demais. A sociedade já cobra demais. Não se permita um peso a mais sobre a sua própria vida. Edjane, minha querida, seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui. Pastora Maristela, Judas não se perdoou. E a Magna segue dizendo, e muitas vezes esse sofrimento de culpa leva ao suicídio.
É desse jeito mesmo. A questão de falta de merecimento, né? É muito sério isso. É preciso que haja auto-perdão. Entender que somos falhos, somos humanos, né? Somos humanos. Mas vamos seguindo aí então. Agora eu quero falar para você sobre o peso da aprovação dos outros. Ai, ai, ai. Peso da aprovação dos outros. Como é que é isso? Vamos destrinchar isso aqui. A base bíblica para essa afirmação que é trabalhada, para esse problema que é trabalhado na terapia, a base é: se ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Está em Gálatas 1:10. Se ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. O que esse texto quer dizer, meus queridos? Viver pela aprovação alheia é viver em constante frustração e medo da rejeição. Tá? A nossa aprovação tem que ser do Senhor. Aí tem gente que fala assim, mas espera aí, servir a Deus também é um pouco de escravidão. Você tem que fazer tudo o que Ele quer. Você tem que ser obediente a Ele ou nada fechado, ou não vai dar certo. É escravidão. Eu já ouvi isso, queridos. Eu já ouvi isso. E a pergunta que eu fiz, espera aí, o que o Senhor cobra, requer de nós, é errado? Ele pede a gente para fazer alguma coisa que é errado? Ou tudo que Ele pede é bom, é agradável, é bom para o Senhor e é bom para o próximo? Porque, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu viver esse versículo, esses dois mandamentos, a minha vida não tem como dar errado. Eu não tenho como prejudicar ninguém, porque eu não vou ferir quem eu amo. Pelo menos intencionalmente, né? Aí quando a gente passa pela terapia, a gente percebe quanta gente que a gente machucou. Por quê? Porque a gente era alguém que estava sangrando e por isso derramava o sangue do outro também. A gente era ferido e por causa das nossas feridas a gente feria o outro, né? Mas quem ama não fere ninguém intencionalmente. Então o que o Senhor nos ensina é bênção. O que o Senhor nos ensina é correto. O que o Senhor nos ensina é terapêutico. É libertador. Se ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. A sua maior preocupação tem que ser: o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, tem a aprovação de Deus? Se tem, acabou, meu querido. Se tem a aprovação de Deus, acabou. Porque o Senhor só aprova o que é correto. Mas, por outro lado, se você for viver da aprovação de pessoas, você vai viver da avaliação de pessoas amarguradas. Você vai viver da avaliação de pessoas que possam estar passando por momentos de revolta, de infelicidade, e você entrega o que você tem. O infeliz só consegue ver infelicidade. Aquele que se sente acusado, ele só consegue viver acusando. Então, a avaliação correta, perfeita, eficaz, verdadeira é a que vem da parte do Senhor. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e faça o que é bom. Faça o bem. Faça o bem. Porque olha só, a busca por aprovação, muitas vezes, ela vem de carências emocionais, históricos de críticas excessivos lá na infância, né? Ou até mesmo de abusos, de relacionamentos abusivos. Você vai colocar a sua satisfação, você vai colocar a sua vida, você vai colocar a sua percepção da sua pessoa, da sua própria pessoa, na mão de pessoas, de relacionamentos abusivos, de pessoas que não entendem a sua caminhada, de pessoas que às vezes só sabem reprovar e não conseguem aplaudir a sua vitória, a sua conduta, o seu sucesso. Será que vale a pena você dar ouvidos
para esse tipo de vozes. Mas muitas vezes esse ouvir essas vozes, esse dar importância excessiva para a aprovação dos outros, é porque foi o caminho que a pessoa aprendeu desde sempre. Às vezes não era validado lá atrás. Na infância só recebia críticas. Ou só recebia... olha só, algo que me veio aqui. Às vezes não é nem só crítica. A necessidade dessa aprovação dos outros é um peso que carrega também aquela pessoa que às vezes foi aplaudido demais. Nossa, você é muito bom. Você é lindo. A criança, a menininha, por exemplo, não, parece uma mocinha. Que linda, toda maquiada. Aí a menina cresce e se torna uma mulher, tipo uma cantora famosa aí que eu não vou mencionar nome, mas tem uma cantora famosa que ela disse que ela acorda maquiando. Porque ela se acha feia, porque ela cresceu neste cenário. Ela cresceu não acostumada com o próprio rosto, porque desde menina recebia muita maquiagem, porque é cantora desde menina. Talvez você saiba de quem que eu tô falando aí, né? Então, até o excesso de aplauso pode trazer essa necessidade de aprovação dos outros. Aí a pessoa passa a viver com a lente do olhar do outro. Peraí, disse que eu sou boa, então eu vou ser boa. Eu vou sofrer, eu vou urrar, eu vou dar conta, porque disseram que eu sou boa e eu preciso ser boa. Você imagina o peso que essa pessoa carrega na alma? Elogios excessivos. A gente tem que ter moderação em tudo. A gente não pode ser só cobrança, mas também não pode ser só elogios. Tem que saber o que faz. Principalmente com as crianças, que é ali que começa tudo. É ali que começa tudo. Isso é muito sério, meus queridos. Muito sério, muito sério. A Manu está dizendo aqui, Manuele, né? Ainda mesmo que ele nos mostre um caminho e nós escolhemos outro. Muitas vezes o Senhor nos mostra uma direção e a gente quer caminhar por outra. Isso é muito sério também, é verdade. Magna Oliveira, os bebês que esperam tanto para ser pego no colo, enquanto chora, já começa por aí. Sentimento de abandono, sentimento de rejeição, sentimento de humilhação, de não pertencimento, de inadequação, de não me ama, de não me quer. Aquela famosa disputazinha que a gente vê acontecer muito, né? De uma mãe pegar uma criança no colo e ficar assim, aqui, agora o meu colo não é seu mais. Falando com o filho, brincando, né? Mas essa brincadeira não é inocente. Mãe que faz isso, às vezes não é que ela tá com a intenção de provocar o filho, às vezes tá fazendo assim para causar risos, para ver a reação da criança. Que bonitinho. Mas mãezinha que faz isso, toma muito cuidado, que a colheita no futuro pode ser muito pesada mesmo, viu? Muito pesada ao ponto de você olhar para trás e falar, meu Deus, por que eu fiz isso? Não provoque os ciúmes do seu filho, não provoque, porque a tendência é o seu filho crescer uma criança tóxica. Você pode estar criando um monstro. Você pode estar criando uma criança, um adulto depois, que vai ser manipulador, que vai ser, que vai viver com esse sentimento de rejeição e para isso vai querer prender, aprisionar, cercar as pessoas e manipular para não perder. Isso que eu falei são detalhes, mas pode ter certeza, a colheita pode ser muito maior que essa, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo com o que nós fazemos com as nossas crianças. Então vamos seguindo aqui. Não quero alongar muito, mas hoje tá difícil, hein? Tá difícil de parar de interromper. Mas anota aí no seu papel. O que tem te marcado nesse quesito? Você percebeu o que te causa essa necessidade, esse peso de aprovação dos outros? Você já conseguiu perceber? Se você percebeu, anota aí no seu papelzinho, na folha que eu te pedi. Não deixe de anotar não, tá bom?
O outro peso que existe é o peso da amargura. Ai, ai, ai. Peso da amargura. Mas o que é isso? O que é esse negócio? Vamos entender o que é amargura? A base bíblica para falar sobre a amargura está em Efésios 4:31, está dizendo assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Aqui é um conselho que está nesse versículo. Na verdade, um pedacinho do versículo, né? Porque ele é um pouco maior. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira. O que seria essa amargura, então? É a mágoa guardada que vai se transformando em amargura e que gera um isolamento, que gera uma frieza emocional e até doenças físicas. Olha que seriedade. A mágoa guardada vai se transformando em amargura que gera isolamento, frieza emocional e até doenças físicas. Sabe assim, aquele pensamento de não vou me envolver para não sofrer? A gente está escutando muito isso hoje, né? Vou ficar quietinha no meu canto que dói menos. Vou só observar, vou falar nada, mas tá tudo bem. Se eu não ver, não vou sentir. Geralmente isso são falas, são pensamentos, tá? Pensamentos criados, gerados ou replicados por pessoas que sofrem com amargura. Por quê? Porque a amargura, ela muitas vezes, ela funciona como um escudo com relação às nossas dores, né? Às vezes realmente é mais confortável ficar vendo de longe, ficar assistindo de longe ou fechar os olhos para não ver, é mais confortável. Mas a gente vai criando aquele distanciamento, a pessoa que vive nessa amargura, ela vai criando um distanciamento que também impede muitas vezes o quê? Impede a pessoa viver o amor, a pessoa viver em paz, a pessoa ter uma saúde emocional, impede a pessoa de florescer. Porque ela está tão machucada, tão amargurada que ela quer se proteger. Ela quer se proteger. Essa ferida, ela também precisa ser trabalhada. Essa ferida, ela precisa ser acolhida para ser eliminada, sabe? Tipo assim, chorar o que precisa ser chorado. Colocar a ferida para fora. Liberar perdão como um ato mesmo de se libertar. Liberar perdão. Por que eu falo isso? Porque Deus não quer que ninguém viva refém de quem o feriu. Às vezes, essa amargura leva ao coração da pessoa uma angústia tão grande, que ela acorda, almoça, dorme com aquele que a feriu. E através da terapia nós conseguimos resolver isso. Nós conseguimos administrar toda essa situação de maneira que a pessoa consegue literalmente se libertar deste problema tão terrível, tá? Liberar perdão nada mais é do que um processo, é uma escolha, Começa com uma escolha. Você escolhe perdoar ou não. E quando você consegue perdoar aquela amargura, ela vai embora. E Deus é mestre nessa arte, viu? De nos ajudar a liberar perdão. E é necessário. Às vezes a gente quer o perdão de Deus, mas a gente não quer liberar o perdão para as pessoas. Esquecendo muitas vezes que nós também somos falhos. Não é assim? Nós também somos falhos. Então eu te pergunto, anota aí no seu papelzinho. Você tem dificuldade de perdoar? Existe alguém que você precisa perdoar? Coloca aí, o papel vai ficar com você. Você não vai me mostrar, não vai mostrar para ninguém. Coloca aí o nome. Quem trouxe algum nível de amargura para você? Quase fechando já aqui, eu quero falar agora sobre o peso da autossuficiência. A base bíblica é: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Gente, aqui eu vou fechar. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Está em João 15, no versículo 5. A pessoa que aprendeu a se virar sozinha, ela muitas vezes ela esconde a sua dor atrás do eu dou conta, né? Eu dou conta, eu sou forte, eu consigo. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, ela sente exaustão.
ela sente exaustão, ela sente solidão e ela até mesmo tem medo de falhar. Mas está exausta, mas está dizendo, eu consigo, eu dou conta. Sabe, a autossuficiência exagerada, quando ela está muito exacerbada, né? Ela pode ser uma resposta de abandono também, ela pode ser uma resposta de traição, uma resposta de pais ausentes. O pensamento é, se eu depender, eu vou me machucar. Se eu depender, eu vou me machucar. Meu Deus, é o que mais prende a pessoa. Mas é possível reaprender a confiar. Essa é a boa notícia. É possível reaprender a confiar. Não precisa da pessoa viver nesse aprisionamento da autossuficiência. O peso da autossuficiência, ele nos leva a atropelar até mesmo os planos de Deus. Sabe? Depender só de boca para fora. Ah, Senhor, eu sou tão dependente de Ti. Quem nunca orou dessa forma? Quem nunca falou, Senhor, eu dependo do Senhor, Deus está no controle? Quem nunca falou isso? Eu já, tá? Eu já. Até que um dia eu consegui aprender e entender que se é Ele que está no controle, eu preciso também depender dEle. Eu preciso não depender só de mim. É quando a gente entra pelo caminho do descansar. Do descansar. Porque em Deus nós não precisamos carregar tudo. Ele cuida de você e Ele envia pessoas para te ajudar. Às vezes Ele envia pessoas para ajudar e a gente está naquela gaiola de autossuficiência. E a gente fica assim, não precisa não, eu dou conta. Eu falo porque eu já vi casos de pessoas que, para evitar ajuda de outros, mexia até na própria agenda. Olha, se você puder, se você quiser, eu vou lá no tal dia, tal horário para te dar uma força. Não, nesse dia, horário, eu não vou poder, não. Eu vou mexer em tal horário e tal, porque sabia que a pessoa não ia poder estar ali disponível para ajudar. É a gaiola, é a jaula da autossuficiência. Meu Deus, isso é muito pesado, tá? De quem que você tem medo de depender? É a pergunta para fechar. De quem você tem medo de depender? Essa dependência, será que ela é saudável? Será que quem está te oferecendo ajuda é uma ajuda saudável? Se é, por que não receber? Por que carregar esse peso sozinho? Por que carregar esse peso sozinho? Às vezes esse peso é carregado por causa do medo, que também é um outro peso, né? Às vezes é por causa do medo. Mas eu queria aqui te convidar a fazer algo. Já fechando essa live, já vamos fechar e já vamos dar 1 hora, né, de live. E o meu presente para você hoje é isso que vai acontecer agora. Você que identificou o que tem carregado. Eu quero te convidar a soltar essa carga, a soltar este peso, a trocar esse peso pelo descanso que o Senhor nos prometeu dar, tá? Lembrando que muitas vezes o Senhor usa pessoas para nos proporcionar esse descanso, tá bom? Porque eu vou falar aqui agora sobre oração, mas oração é o quê? É o falar com Deus e agir. E o agir muitas vezes pode ser sim, porque não procurar terapia. E se for esse o caso, eu estou aqui à sua disposição. Te espero o seu contato, né? Mas ele nos chama para um lugar de alívio, para um lugar de descanso, para um lugar de confiança. Então eu queria que você que está agora participando dessa live, eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos aí onde você está, com a sua folha na sua mão. Feche os seus olhos. Visualiza esse peso que está aí nas suas mãos. Tudo isso que você anotou. Visualize. Agora eu quero que você imagine o Senhor, Jesus, se aproximando de você. E você está aí com esse peso, com esse papel na sua mão. E o Senhor, Ele estende
as mãos. E você agora entrega este peso nas mãos dele. Você não precisa mais carregar o que te machuca. Você não precisa mais carregar nenhum fardo. Você não precisa. Por mais que esse peso insiste em ficar aí te perturbando, te incomodando. Entenda, não existe mais necessidade. Você pode e deve entregar esse peso ao Senhor, tá bom? O Senhor te chama para viver com leveza. O Senhor te chama para viver com leveza. Viver o extraordinário. Eu quero fazer agora uma breve oração. Se você puder ainda, de olhos fechados, concordar com essa oração. Sinceramente, eu creio, o Senhor tem bênção para liberar na sua vida através dessa live. Você que está participando, você que participou, você que vai ver depois, porque vai ficar salvo no meu Instagram. O Senhor tem bênção. O Senhor tem bênção para liberar nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nessa noite eu entrego os fardos que essas pessoas estão carregando. Eu entrego, Senhor, o fardo da ansiedade, do medo, da autossuficiência. Senhor, em nome de Jesus, todo esse fardo, entrego diante de Ti, Senhor, esses nomes, ó Pai, que causaram angústias, que causaram tanto sofrimento nessas pessoas. Pai, aquilo que causou esgotamento, aquilo que oprimiu, aquilo que fez acreditar que estava sozinho ou sozinha. Senhor, eu quero entregar esses fardos em Suas mãos. E te peço, Deus, permita a eles que eles soltem a culpa. Libera eles, ó Pai, da ansiedade, da necessidade de agradar, da amargura. Libera, Senhor querido, do medo e dessa força que leva a pessoa a viver, às vezes, até no isolamento. Em nome de Jesus, Senhor. Que essas pessoas possam receber o descanso em Ti. E ensina cada um destes, ó Pai, a viver na leveza da Tua presença. Em nome de Jesus eu oro. E te agradeço, porque sei que respostas já foram liberadas. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Você concorda com essa oração? Digita aí embaixo. Coloca amém. Eu orei com você. Eu recebo para a glória de Deus. Em nome de Jesus. E eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui. Porque meu desejo, na verdade, é que esse tempo tenha sido como um bálsamo na sua alma. Um refrigério da parte do Pai. Tá bom? E se essa live falou com você, compartilha com alguém, manda para alguém. Se você não é meu seguidor, entra aí, compartilha com alguém também para ver se vem me seguir. Me siga no Instagram. Eu estou sempre colocando aí conteúdos, reflexões voltados para terapia e também para fé. Porque são as duas áreas que eu sei, eu entendo que o Senhor me escolheu para trabalhar, para ajudar pessoas, tá bom? Então me acompanha aí pelo Instagram. E eu fecho aqui com um texto que está em Mateus 11, 29, declarando: Tome sobre vós o meu jugo e aprendam a mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Amém? Que Deus te abençoe. Precisando de terapia? Conte comigo. Me chame no direct aí, no WhatsApp, e vamos conversar sobre a sua história, melhorar a sua caminhada, em nome de Jesus. Obrigada, gratidão a todos vocês que participaram comigo. Se gostaram da live, depois que finalizar aqui, escreve lá se você gostou, se gostaria de outras lives, se esse horário te ajudou, se foi favorável para você. Comenta aí, ajuda bastante, tá bom? Vamos interagir, vamos nos comunicar. Obrigada! Beijo, fica com Deus!